Fala, turma, tudo bem com vocês? Tem um tempinho já que a gente não se fala, mas bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre filas e gerenciamento de tarefas. Recentemente eu palestrei lá no PHP Community Summit em São Paulo e um dos assuntos que eu mencionei foram filas, processamento assíncrono de tarefas. E muita gente ou nunca teve a oportunidade de trabalhar com isso, ou não conhece mesmo, ou se conhece, conhece pouco. Então, nesse vídeo, o meu objetivo é elucidar um pouquinho, explicar como é que filas funcionam, como é que gerenciamento assíncrono de tarefas, processamento assíncrono de tarefas funciona e dar aqui alguns exemplos. Antes de começar o vídeo, se você já trabalhou com filas no Laravel ou com Sidekick no Ruby, você já sabe o que é uma fila, então talvez você já tenha tido essa experiência e não saiba exatamente o que teve. Mas para começar, a gente tem que falar como é que uma requisição geralmente acontece, como é que o ciclo de vida de uma requisição acontece. Pegando uma requisição HTTP como exemplo. Mas filas podem ser usadas em diferentes contextos, HTTP, gRPC, pela própria CLI. Para dar uma olhadinha nessa imagem. Pegando aqui, por exemplo, uma requisição batendo numa aplicação PHP. O cliente manda uma requisição, essa requisição chega no servidor, por exemplo, Nginx. No caso do PHP, ela vai ali para um PHP FPM da vida, que é um gerenciador de processos. E depois, finalmente, essa requisição chega na aplicação PHP. Nessa aplicação PHP, você pode fazer muitas coisas. Por exemplo, você pode bater no banco de dados, você pode fazer algum processamento de dados, e no final você retorna uma resposta que volta em cascata para esse cliente. Qual é a pegadinha aqui? Tudo que acontece na sua aplicação PHP é bloqueante. Se você bate num banco, por exemplo, e esse banco por algum motivo demora a te responder, a sua aplicação, sua requisição fica pendurada ali no PHP. Então, sei lá, se você bate numa API de terceiros que demora ali 1 segundo para responder, o seu cliente vai esperar 1 segundo a mais para receber uma resposta. Da mesma forma, se você tem uma aplicação que está fazendo algum processo custoso ou algum processo demorado, o seu cliente vai esperar também. Além disso, se algum processo ali falhar, mesmo que você trate a falha, talvez o objetivo nunca seja concluído. Por exemplo, digamos que você tem ali um endpoint que envia uma mensagem SMS. Você bate naquele endpoint, a aplicação bate numa API para enviar aquela mensagem e retorna uma resposta ao usuário. Se aquela aplicação de terceiros falhar, talvez você trate o erro, talvez você tente novamente algumas vezes. Mas você tem que dar uma resposta em tempo hábil para o cliente. Então, se caiu, sei lá, se o Twilio caiu, passou 10 minutos fora do ar, aquela requisição vai falhar. Talvez você trate o erro e fale para o cliente, opa, olha só, essa requisição aqui falhou, mas você ainda retorna a ele. E durante esse tempo todo, a requisição está pendurada ali. Afinal, você tem que bater na API de terceiros para retornar uma resposta. E é esse que é o problema aqui. Quando a gente fala em usar uma fila, a gente está falando de pegar algum processo, seja esse processo custoso ou demorado, ou talvez você só quer que ele seja mais tolerante a falhas. Existem diversas opções aqui, existem diversos motivos para se usar uma fila. Então, você pega ele que é executado na sua aplicação e você joga pro ladinho. Então, alguém falou, Matheus, pega teu celular e envia uma SMS pro fulano. Então, vou pegar meu celular, digitar SMS e responder a pessoa. Ao invés disso, com uma fila, o que eu posso fazer? A pessoa vem, Matheus, manda uma SMS pro fulano. E eu chego aqui para um cara do meu lado, pro Gabriel do meu lado, e falo, Gabriel, envia uma SMS pro fulano. E imediatamente eu retorno para esse cliente e falo, opa, a SMS vai ser enviada, beleza? Segue vida. E aí o Gabriel aqui do meu lado, que tem a responsabilidade de tentar enviar SMS, e se falhar, tentar de novo, ou então me informar, opa, Matheus, essa SMS falhou. Ou então eu posso chegar nele e perguntar, Gabriel, quais foram as SMS que falharam? Ou seja, isso se torna um processamento assíncrono. Ao invés de eu ter que esperar tudo isso acontecer, eu posso retornar uma resposta para o cliente imediatamente e colocar aquilo para ser processado em um momento diferente. Então, quando a gente fala de fila, a fila, na verdade, é o meio do caminho. Ela é o meio para um fim. A fila pode ser qualquer coisa. Pode ser um banco de dados, como, por exemplo, um MySQL ou um Postgres. Pode ser um banco de dados como o Redis. Então, pode até ser um arquivo. Pode ser muitas coisas. A fila é simplesmente onde a gente vai guardar essas tarefas, essas mensagens que vão ser executadas em algum momento. Então, repara que eu falei em mensagem. Por que eu falei mensagem? Porque a mensagem que você passa para a fila pode ser qualquer coisa. Pode ser uma string, pode ser um objeto, pode ser um JSON, no caso de um JSON, por exemplo, pode ser um inteiro, pode ser qualquer coisa. E aí, quando você fala de frameworks como o Laravel ou como o Rails com
o Sidekick, ou então em Python com certeza tem alguma coisa. Existem contextos. Por exemplo, quando você usa uma fila com o Laravel, a mensagem que ele manda ali por Redis, por exemplo, tem um contexto específico, tem um formato que o Laravel também reconhece. Então, primeiro bora ver como é que uma fila funciona. Uma fila não, gerenciamento, agendamento e processamento de tarefas. Acho que esse termo é melhor. Olha só, a gente é uma aplicação e essa aplicação manda uma mensagem para a fila. A gente não sabe o que é essa mensagem, pode ser qualquer coisa. Do outro lado, em algum momento, uma outra aplicação que a gente vai chamar de queue worker, ou seja, uma aplicação que trabalha para consumir aquela fila, pega a mensagem daquela fila. Uma coisa interessante de mencionar é que a sua aplicação pode ter diversas filas, não tem que ser só uma. Você pode ter uma fila para cada coisa, e aí você pode ter também queue workers para cada fila, e uma quantidade diferente de queue workers. Ou seja, se você é uma aplicação que, além de enviar SMS, faz, sei lá, processamento de dados, que é menos custoso do que SMS, talvez você possa ter a fila de SMS com mais workers do que a outra fila. Você consegue definir prioridades de balanceamento e escalar isso dessa forma. Então, a fila é um meio do caminho. Então, eu chego, jogo uma mensagem para a fila e depois alguma outra pessoa, nesse caso uma aplicação, pega essa mensagem da fila e processa ela. Como eu falei, a mensagem depende. Pode ser qualquer coisa. Quando a gente está falando de um framework, por exemplo, que usa filas, existe geralmente um padrão. Por exemplo, essa aqui é uma mensagem que o Laravel envia para uma fila. Vocês podem ver que tem contexto necessário para falar para o Laravel o que ele tem que executar. Então, na prática, usando, por exemplo, um framework que tenha suporte a filas, vai ser o próprio framework, a própria aplicação que vai jogar aquela mensagem para a fila e ela mesma vai buscar aquela mensagem na fila. Então, essa mensagem vem com um contexto suficiente para que a sua própria aplicação decodifique-a. Isso nem sempre é o caso. Muitas vezes você manda mensagens para uma fila que vão ser consumidas por outras aplicações. Por exemplo, no caso da SMS, você pode jogar uma mensagem para a fila falando o seguinte: tem essa SMS pendente aqui, e é um JSON com de quem vai sair a SMS, para quem vai e o conteúdo. E talvez quem consuma aquela mensagem seja outra aplicação. E nesse contexto, talvez não faça sentido usar a estrutura padrão de um framework. Pode ser uma mensagem, pode ser um objeto simples, um JSON simples, que vai ser consumido pela outra aplicação. Então, o contexto é importante. O ponto aqui, gente, existem filas mais robustas e menos robustas. Talvez você já tenha ouvido falar de RabbitMQ, de Kafka, que são ferramentas que podem ser usadas como fila. Elas são muito mais robustas do que eu estou falando aqui. Mas o ponto é você pegar algum processo e lidar com ele de forma assíncrona, em outro momento. Dê uma olhada aqui, de novo, nesse fluxo. Reparem que ele é muito parecido, exceto que o processamento foi jogado para uma fila. Então a resposta é dada para o cliente imediatamente e todo aquele processamento fica de forma assíncrona, vai ser processado por um worker em algum momento, que talvez não seja exatamente agora. Se essa fila estiver congestionada, por exemplo, talvez demore um pouquinho para aquela mensagem ser processada. O que é legal da gente entender de filas? Primeiro, nem sempre dá para usar. Às vezes você realmente tem que dar uma resposta imediatamente para o cliente. Nesse caso, não é vantagem usar filas. Quando você pode processar algo assincronamente, é muito legal usar filas. E nem sempre é para algo que é custoso. Pega algo simples, como por exemplo, enviar um e-mail. Você pode enviar um e-mail ali no seu fluxo de requisição, mas tem um probleminha. Digamos que a API que você usa está meio ruim e está demorando para responder. O seu usuário vai responder aquilo. Pior ainda, digamos que o envio de e-mail falhe. Você realmente quer que o usuário não receba aquele e-mail? Uma das coisas muito legais de usar uma fila é que ela é basicamente um log. Então você manda uma mensagem ali para a fila e você consegue processar ela. Então, se o processamento ocorreu legal, você pode falar, opa, esse job aqui, essa mensagem foi processada. E fica logado lá que ela foi processada. Se algo falhou, você pode falar, opa, essa mensagem aqui não foi enviada corretamente. E aí você tem uma falha. Então, se o problema é no seu código, por exemplo, você vai ter os seus jobs, suas mensagens ali com um flag de que falharam. Você pode fazer uma correção no seu código e aí você pode colocar essas mensagens novamente na fila. Ou seja, se o e-mail falhou, por exemplo, e se o problema foi o provedor de e-mails, você pode configurar ali a sua fila para automaticamente tentar aquele processo de novo. Por, sei lá, 3 ou 4 vezes. E se nada dá certo, parar de vez. Mesmo que o problema não tenha sido o provedor, tenha sido o seu código, você tem ali um lugar com as suas mensagens que falharam. E em algum momento você pode corrigir isso e colocar aquelas mensagens de novo na fila. Então, se algo falha, você não perde para sempre.
E se algo sucede, você tem um log do que sucedeu. Então, esse é um dos motivos de ser tão legal as filas, porque não é só sobre o fato de processar algo assincronamente. É sobre você ter controle sobre o que está acontecendo. É você poder ver o que está falhando. É você não ter um cenário tão catastrófico. Pegando o exemplo ali do e-mail. Um usuário se cadastrou, você enviou e-mail de cadastro. Se você processa aquilo sincronamente, se você não enviou e-mail, se der algum pau, você perdeu o e-mail. Talvez você possa ter, por exemplo, um cron que roda de tempo em tempo para retentar enviar aquele e-mail, mas é uma solução meio complicada. Ainda assim, talvez o e-mail contenha informações confidenciais que não estão disponíveis no outro momento. Quando você joga aquilo para fila, se aquele processo falhar, você consegue tentar ele novamente. Independente da falha ser no provedor, no seu código, você tem a opção de tentar aquilo no momento após o fato. Além disso, escalar filas é bem fácil. Pegando o Laravel Horizon, por exemplo, que foi o que eu usei na minha palestra. Você tem ali um servidor funcionando como queue worker, ou seja, processando dados da fila. Se você quer aumentar o seu poder de processamento, você pode simplesmente escalar aquilo horizontalmente. Você adiciona mais um servidor e agora você consegue lidar com o dobro de processamento. Obviamente existem muitas outras vantagens para ser uma fila, mas eu quero manter esse vídeo bem curtinho. O ponto é, vamos tentar resumir aqui. Você consegue processar coisas assincronamente, sejam elas custosas ou não. Além disso te dar o benefício daquilo ser processado separadamente, sem impactar a requisição que você está recebendo, você também evita cenários catastróficos. Um SMS, por exemplo, pode ser, eu vou usar a palavra retentado porque eu não sei a tradução de retried, mas você consegue tentar processar aquilo novamente, reprocessá-los, independente da falha, seja no seu código, seja num terceiro, seja no banco de dados, e isso te dá muito mais controle sobre o que está acontecendo no seu sistema, assim como torna muito mais fácil escalar esse processador de tarefas horizontalmente e verticalmente também. Uma coisa mais legal é que a maioria dos softwares tem já um dashboard, uma interface gráfica que te permite ver muito claramente como é que as suas filas estão se comportando. Usando o Laravel Horizon, por exemplo, que é gratuito, o Sidekick Pro não é gratuito, o Laravel Horizon te provê todo um dashboard que tem lá quais filas estão sendo usadas, quantos processos tem alocados para cada fila, te mostra gráficos de uso, te mostra uma página com os jobs que falharam, te mostra uma página com os jobs que sucederam. E é muito bom ter esse controle visual. A Amazon também oferece o SQS, então tem essa opção na Amazon também, mas eu estou usando como exemplo principalmente o Sidekick e o Laravel Horizon, porque eles são gerenciadores de fila bem populares, são gratuitos. O Sidekick Pro não, mas o Sidekick normal sim. Então é bom usar eles como exemplo. Mas é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se fez, deixa nos comentários. Se não fez, deixa nos comentários também. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo indo mais a fundo sobre filas, posso falar sobre EventBuzz, posso falar sobre Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ, tudo isso. Então, deixa nos comentários se você gostou, deixa um... Eu não sei qual lado do joinha, eu acho que é esse. Ou esse, enfim. Você deixa um joinha aí e se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!